Gente, voltei aqui para ficar bem explicado para vocês, tá? Então, eu posso dar uma sumida aí, porque eu vou estudar bem mais para chegar aqui com vocês daquele jeito, com a mais firmeza no que a Bíblia nos ensina e nos diz, tá? Eu vou ler aqui com vocês o Salmo 139, 2, o versículo. Já, vou pegar, peraí. E o 12 e 13, versículo do Salmo 139, tá? Peraí, tô chegando, viu? Então diz assim, Salmo 139. Bom dia, gente. Vamos agradecer pelo dia maravilhoso, por Deus dar todo dia a oportunidade da gente viver, abrir o olho, né? E ter a esperança que Ele é maior do que todas as coisas e que nós não andamos só. Amar a Deus, o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo mandamento, amar o teu próximo, né? Então vamos amar, mas Deus é aquele invisível. Ele pode fazer até a gente não ver, mas tem situações que a gente precisa do outro presente, né? A situação hoje, eu preciso de uma pessoa presente, não dá para ficar no invisível. Eu tenho que ver aquela pessoa que me dá ali a mão quando eu tropeço, porque Deus não quer que você tropece. Deus não quer que você caia, mas por conta dessa doença que não é minha, meu Deus, me cura, me livre disso. Para isso, Ele está abrindo portas, me colocou no hospital, usou uma pessoa que foi uma pessoa que eu considero bastante, ela me indicou, Roseli, a situação hoje não está podendo pagar, vamos lá, hospital universitário, vai no neuro. O neuro avaliou, ele estudou. Ele percorreu uma disciplina para chegar aonde ele chegou, ele estudou. Teste, prova. Prova não é fácil, né? Prova é sempre difícil. Mas a gente tem ou não que passar por ela? Tem. Para mim, ter uma formação, salvar outras vidas, eu tenho que sofrer por uma disciplina, estudar até me formar para salvar vidas, né? Então, ele com o conhecimento dele, ele pode, a gente vê pelo universitário, porque uma pessoa que estudou e está ali hoje salvando vidas, ensinando outras pessoas, formando outras pessoas naquele dom a salvar vidas. Então ele avaliou, Roseli, é visível pela forma de você andar, a dificuldade de andar, a perna. Então, quando eu entro no hospital, eu recebo aquele adesivozinho, risco de queda. Todo mundo pode cair, né? Todo mundo pode sofrer desse risco. A gente já falando, a queda tem duas versões, cabe você querer entender e trabalhar sobre ela, né? Então, eu falo, risco de queda, quebra-mola, pronto. Se um carro passar em velocidade num buraco ou num quebra-mola, o que acontece com a suspensão do carro? Você quebra no bolso, viu? Se vira para ir lá para aquele que tem o dom de ressuscitar, de reformar, de conquistar o seu carro de volta. Estou dando exemplo, viu, gente? Então é isso, a gente tem os tropeços, quebra-mola, o buraco à nossa frente. Então, se a gente não ter atenção, a gente cai. E aí a queda é grande, porque a dor, o sofrimento, Deus não quer para ninguém, não quer para mim, não quer para você, né? Quer? Deus não colabora com o sofrimento de ninguém. A gente que tem que entender, se eu passo por quebra-mola, posso danificar uma suspensão do meu carro. Se eu passo para isso, eu tenho que o quê?
diminuir a velocidade. Então, eu tenho que mudar alguns comportamentos. Se eu andava em alta velocidade, eu não vou andar mais, eu vou andar com mais atenção, mais cuidado, porque senão eu vou ter um custo amanhã. Entendeu? É assim a vida. A gente vai observando as quedas, né? Porque a gente só tem amadurecimento com quedas, né? Eu falo que, por que você está assim? É porque não tem Deus. Não, tem um Deus muito. Tanto é que eu estou aqui conversando com vocês e agradeço a Ele todo dia por ter mais uma esperança de vida. Então, sejamos confiantes que Deus, Ele vai fazer, Ele é real para fazer. Eu falo, meu Deus, hoje eu morri para o pecado, eu vivo para Deus, para a vida. Então, eu não consigo andar sozinha. Se eu tenho risco de queda, seja da forma que for, o Senhor segura a minha mão. Além do Senhor, me coloca os seus anjos que me fortaleçam. Não, eu paguei lá um exame. Não, segure na minha mão, eu preciso de você. Então, Deus quer que você ame aos outros como a ti mesmo. Diz o segundo mandamento de Deus. Será que a gente anda realmente amando o seu próximo? Porque nem sempre tudo que a gente faz... Roseli, você não crê no invisível. Claro que eu não creio, mas eu creio num Deus todo-poderoso, aquele que o quê? Que segura a minha mão para mim não cair, ou manda seus anjos, que são pessoas que a gente tem consideração e sabe que vai estar ali segurando a sua mão para você não cair. Então, sejamos esses anjos de Deus, essa luz aí que Deus envia, para a gente não cair. Segure a minha mão, se mostre presente, se mostre humilde, né, que pode ajudar uma pessoa. Bom, eu li lá o Salmo, eu falei para vocês, leia todo o Salmo 139, mas foi 2 versículos que eu peço que vocês tenham uma atenção maior. A qual, o segundo versículo diz assim: voltando para o teu santo templo, eu me prostrarei sempre e renderei graças ao meu Deus, por causa do teu amor e da tua fidelidade, pois exaltaste acima de todas as coisas o teu nome e a tua palavra. Então, gente, vamos agradecer, vamos postar, nos humilhar mesmo lá de joelho, e só Deus cura, só Deus salva. Roseli, você teve tantas oportunidades, deixou passar. Talvez a pessoa, alguém não se mostrou presente, ela ajudou sim. O que diz? Deus é Deus do invisível. Só que hoje eu não posso totalmente crer no que eu vejo, porque eu preciso, além de Deus e dos anjos dele segurando a minha mão para me tropeçar, mas nunca cair. Porque antes de eu cair, aquele anjo enviado por Deus, ele vai fazer o quê? Segurar a minha mão, me segurar. Ser fiel ao segundo mandamento de Deus, que diz o quê? Amai o teu próximo como a ti mesmo. Então, às vezes, a gente ajuda, mas não é aquela ajuda que a gente deve ter, porque aquela pessoa está precisando de alguém presente na vida dela. E você pode fazer por ela e achar que não precisa, só acha, né? Se a gente não conhece, a gente busca. Bom, versículo 12 diz assim, rapidinho, viu, gente?
Voltei, que veio, caiu uma chuva aqui, a janela estava aberta, só fui fechar. Agradecemos a Deus pela chuva, né? Muitos reclamam, para que essa chuva agora? Impediu de eu fazer isso e aquilo. Bom, só Deus explica, né? Deus é maravilhoso, a gente colhe o que a gente planta. Se eu colhi, aí tem que vir a chuva realmente para tornar fértil o plantio, para me colher, né? Então, já é outra reflexão que a gente deve ter. A chuva não é em vão, é para alimentar. Como é que a gente alimenta algo? Se mostrando o quê? Presente. A chuva está se mostrando presente na vida de muitos que esperam, que oram, que pedem. Então, ela é invisível? Não, ela vem. Ela vem para prosperar aquele trabalho, aquele sonho, aquela fé que aquelas pessoas teve em colher o que ela plantou, né? Bom, vamos lá, Roseli. Aqui no versículo 12 do Salmo 139, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Olha, as trevas, para Deus, tem o perdão, né? A partir do momento que assim, a gente se ajoelha e peça, meu Deus, me mostre o caminho, de qual forma eu vou trabalhar com tal situação. Pronto, eu falei lá do quebra-mola, né? Eu em velocidade, se eu passar na mesma velocidade na lombada, principalmente com carro com suspensão a ar, ele é o quê? Rebaixado, né? Quando você passa no quebra-mola com um veículo normal, você corre o risco de ter um custo com a suspensão. Imagine com carro com câmera a ar. Mais prejuízo você vai ter se continuar em alta velocidade. Qual a disciplina para mim não ter aquele custo? Andar em baixa velocidade. O impacto eu posso ter, mas ele vai ser menor, né? Bem assim é a vida. Às vezes a gente não fica livre de passar por tal situação, mas às vezes a gente tem que passar para entender, para reconhecer. A gente se torna maduro perante a tal situação. Vamos agradecer mais uma vez. Obrigada, meu Deus, por eu ter rebaixado. Se eu rebaixei o meu carro, eu vi lá o custo lá adiante. Então, vou agradecer a Deus porque eu estou numa oficina para regularizar o custo que eu já tive com a suspensão, não foi? Porque por conta própria eu botei o que? Suspensão a ar. E continuei com as mesmas atitudes. E eu vinha em alta velocidade com o meu carro, onde eu saberia que ali tinha um quebra-mola. Eu não pensei que aquele quebra-mola, naquele momento, não ia dar tempo de eu frear, já que eu estou com freio ABS, sem ter um dano a mais. Isso é para quem não sabe. Todo mundo está sujeito a esquecer, né, e cometer um ato que Deus condena. Estou citando um exemplo. Então, eu poderia o quê? Eu vou me disciplinar a reduzir minha velocidade, porque pode não dar tempo eu, com o carro ABS, conseguir frear para não esquecer daquela lombada e ter um impacto, um custo maior em oficina. Deus deu o dom a um fisioterapeuta, a uma psicóloga, a um mecânico. Aí o mecânico, ele tá lá na oficina dele.
mas ele espera um chegar com aquele conserto ali para ele ganhar o pão dele de cada dia. Por isso que eu falo que nada é por acaso. De repente, você teve que passar por tal situação, uma disciplina, que a gente deve agradecer, para amadurecer em algo que a gente anda cometendo e nem percebe, né? Para isso, uma disciplina, aprender a ser madura. Então, eu jamais vou passar numa lombada em alta velocidade, porque hoje eu tenho conhecimento para não ter um custo com uma suspensão do veículo, que é certeza de ter custo. Se eu continuar com o mesmo entendimento, não amadurecer sobre aquilo, eu vou ter custo. Eu vou arrebentar o quê? A suspensão do nosso carro. Então, eu vou ter que entrar numa disciplina, numa concordância com Deus, né? Tanto Deus oferece o escuro e a iluminação. Cabe você andar no claro ou andar no escuro. É opcional. Deus não obriga nada nem a ninguém. Ele fala, você pode andar assim ou assim. Gente, eu estou dando exemplo só, entendeu? Do claro e do escuro. Pronto, o café com leite, ele pode se misturar. Eu posso escolher só o leite, o claro, eu posso escolher só o escuro, eu só não posso escolher o café com leite, a mistura, né? Para Deus não serve mistura, ou você é bem ou você é mal. Decida aí o que cada um vai seguir na sua vida, o bom ou o duvidoso, ou aquele que ao invés de ser o leite, ele continua sendo o café. Só estou dando exemplo, viu? O Salmo 139, versículo 12, ele foca sobre isso daí, né? De escolher o claro ou o escuro. Pronto, qual é a música que você anotou a Roseli para falar para cada um de nós? Preciso confiar, é preciso confiar mesmo sem entender nada. Muitas das vezes a gente não entende porque a gente não quer entender. Já falei, todo mundo está sujeito a errar. A gente só não pode permanecer no mesmo erro. Deus dá o certo e o errado. Cabe cada um ter o arbítrio de escolha própria. A gente tem que entender que a outra pessoa tem também o direito próprio de escolha. Não é ninguém se meter. A pessoa tem que ficar comigo. Não. Isso é o quê? Obsessão. Quando é obsessão, é dado como uma doença. Uma doença a gente não quer, a gente trata, que não é normal. Toda doença em excesso, eu já falei até aqui nas primeiras reflexões da timidez, que a timidez, se não ser tratada, ela vira o quê? Uma doença, que eu perdi e perco várias oportunidades pela timidez. Tem pessoas aqui que vão assistir depois o meu vídeo que sabem disso. Às vezes pego o microfone e falo um pouco onde deveria falar um pouco a mais e não falo por conta da timidez, me retrair a isso. É um caso que eu tenho que tratar. Eu estou tratando, eu estou tanto tendo conhecimento bíblico, que agora a minha visão é o quê? Crer e ajudar muitas pessoas que passou ou vai passar, que é triste, não queira passar não passe, gente. Passar por uma disciplina, como eu já falei aqui, não é fácil, é difícil. Tem muita gente como eu que parei no meio do caminho, porque não observei o invisível. Claro, como é que eu vou perceber tudo, o invisível?
Se eu estou dependente de Deus e de uma pessoa para mim não cair, que eu entro no hospital já vem risco de queda. Até a recepção já está sabendo que no meu andar já expressa isso, alguma coisa mudou. Roseli não está andando igual. Ela precisa de alguém que segure a mão dela para ela não cair. Ela pode tropeçar, mas Deus não vai deixar você cair. Deus vai dar um anjo, um intermédio, um anjo que se mantenha presente em você, segurando a sua mão para você não cair. Então, Deus envia uns anjos. O segundo mandamento, porque o primeiro é mandar amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo, amar teu próximo. Será que a gente está amando e fazendo corretamente para o seu próximo? É uma reflexão. Qual é a música? É preciso confiar mesmo sem entender nada. Já expliquei aí. Tem situações que a gente vai ter que até Deus. Tem situações que ele não está ali, mas por ele não estar ali, tem outras pessoas precisando mais da gente. Como está no hospital, está na sala de cirurgia, muitos estão respondendo por algo que nem cometeu, mas que foi injustiçado, está atrás da grade, porque injustamente ele foi detido em tal situação. Isso pode acontecer? Pode, mas ele tem que ter e crer num Deus, ele tem que procurar aquela pessoa que está do lado dele, ou aquela pessoa que, além de Deus, deve estar do lado dele. O delegado, o advogado, ele precisa de alguém. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Ele está precisando de Deus, ele já entregou o que está fazendo sofrer a você, ele já se posicionou no fato, já falou, eu falo todo dia, Deus, eu fui errante, mas eu não quero ser mais. Esteja comigo, vai à frente, é o que a gente deve fazer todo dia. Agradecer a Deus por cada disciplina, cada ensinamento e ter aquela pessoa que mesmo sem entender, ela está ali, ó, não deixando você cair. Não é só providenciando, pagando o médico, te levando para aquilo. Não, você precisa que ele te dê a mão, te dê o braço para você segurar. Porque você já entregou para Deus. Você já procurou a medicina, que o médico, para ser médico profissional naquela área, ele o quê? Passou por uma disciplina, ele estudou, se formou. E toda prova é fácil ou difícil? Toda prova é difícil. Bom, para quem não estudou, né, Roseli? Não, às vezes, já falei, não é questão de não querer estudar, é que vem algo para atrapalhar. Olha, eu estava fazendo leitura aqui com vocês, vê a chuva. A chuva é ruim? Não. A chuva, ela vai fazer prosperar aquele trabalhador que pegou pesado lá, que plantou, agora ele é o momento dele colher. Então a chuva vai vir ou não? Presente, não é uma ficção. Ela vai vir presente, ela vai embrulhar toda aquela terra, vai ajudar o fruto ganhar raiz, que só recebendo som, meu filho, toda hora não dá para crescer. Dá para reproduzir o fruto? Não dá. Então, não ficamos no meio, não sejamos café com leite. Sejamos ou café ou leite. Você quer o quê? O café ou o leite é questão de escolha. O que eu gosto. Deus deu o arbítrio. Cada um escolher. E ele vai tornar saboroso se ele vê que há muito tempo há no seu coração e o seu pensamento e nas suas atitudes diárias o bem. Então, seja o café ou com leite, que não pode haver mistura, eu quero bem, eu quero mal, né? Eu quero bem,
mas eu gosto do café, no exemplo. Ah, mas não tenho leite. Ou escolho café ou escolho leite. Ou escolho o escuro ou escolho o branco. Se Deus já viu no seu pensamento e no seu coração, mesmo até você dentro, no ventre de sua mãe, Ele sabe o que você pensa, Ele sabe das suas atitudes, Ele sabe do seu gosto, então Deus vai perdoar aqueles que realmente se humilham e se arrependem. E que a partir daquele momento toma a iniciativa de ser diferente, obedecendo os princípios de Deus, mas lembrando sempre que não andamos sozinhos. Dependendo da situação, a gente vai precisar do próximo. Aí a gente obedece o segundo mandamento, né? Então é preciso confiar mesmo e entender, mesmo que não haja nada informado, explícito ali. Sim, é preciso confiar em Deus, mas é preciso ter fé em Deus e ter como atitude o que Ele diz que eu tenho que fazer para plantar o que eu colhi, né? E a outra, Roseli, a outra música que você aconselha, Divino Maravilhoso, na voz de Gal Costa. Por quê? Essa música, já escutou? Aí depois que vocês escutar, vocês vão ter certeza o porquê dessas músicas, dessa reflexão do Salmo 39, tá? Então Deus é tão amigo, tão amoroso, Ele é fiel, Ele responde as suas súplicas, Ele entende o seu pensamento, o seu coração, as suas atitudes. Então Deus é fiel. Pode acontecer de tardar por a gente não querer ou não saber entender. Por não saber entender, eu vou lá na Bíblia. Por isso, gente, peço perdão aqui, eu vou dar uma afastada aí nos vídeos para me fazer uma leitura maior, ter maior entendimento e conversar com vocês aqui, tá? Então, não se preocupem se eu não aparecer. Eu estou fazendo o possível e o impossível para fazer melhor para vocês. Estou estudando, tá? Para a gente ter uma formação, a gente passou por uma prova. E a prova não vem se o estudo, a disciplina não vier anterior, tá? Então, beijão para todos, escutem a música, entenda que que a gente deve colocar Deus à frente, né? Se eu não aparecer aqui, eu estou fazendo alguma atividade em Cristo Jesus, estudando, pregando, não sei o que eu estou fazendo, só Deus sabe, tá? Então, gente, não se assuste se por acaso eu não aparecer. Leia o Salmo 39 todo, leia lá o Salmo 179, o Salmo 23, que o Senhor é meu pastor e nada terei falta, eu tenho certeza. E leia lá o Salmo 91, viu, gente? Beijão. E leia a Bíblia toda, que é válido. Beijão, tchau. Bom dia, bom trabalho. E para todos, se Deus permitir, até logo. Beijão.